Livro do profeta Samuel, capítulo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse-me de buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com 600 homens que com eles estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Amém? Podeis tomar assento. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus. Nenhum cristão atravessa essa vida sem passar por dias sombrios e por noites escuras. Todos nós passamos por situações difíceis, que muitas vezes nós pensamos que não haverá saída, que não temos como sair da situação que nós estamos passando. Tiago, na sua carta, ele escreve no primeiro capítulo: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Tende alegria quando vier sobre você as tentações, quando você estiver no momento que você não sabe nem como fazer. Então, nenhum dos cristãos, ele atravessa uma vida sem passar por dias sombrios e noites escuras. Eles são inevitáveis em dado momento na estrada da vida. Nós vamos encontrar uma bifurcação, que não sabemos por onde sair ou qual será a melhor saída. Sem nos aperceber, começamos a nos submeter aos ataques do inimigo e começamos a sofrer com o seu ataque perverso. Sem nos aperceber, o inimigo, ele começa a nos acuar, começa a nos amedrontar, e não damos conta, nós vamos sendo levados a tomar decisões precipitadas. O grande perigo nessa caminhada é entrar em desespero e se amedrontar com as ameaças do inimigo. O grande perigo é, nesse momento, se amedrontar com as ameaças que o inimigo vem fazendo. Davi chega em uma dessas bifurcações da vida, e ele toma o caminho que parece bem ao seu coração. Ele olha a situação com um olhar de homem, não orou, não buscou a Deus, e a palavra nos ensina que o coração do homem é enganoso. Ele simplesmente apertou o botão pânico. Eu estou em pânico, um dia desses eu vou perecer nas mãos de Saul. E todas as conquistas passadas que ele tinha, ou que nós temos, não garantem que no amanhã não teremos novos desafios. Muitas vezes nós estamos diante de um problema e nos esquecemos das promessas de Deus, nos esquecemos daquilo que Deus prometeu, nos esquecemos que já vencemos situações ou desafios maiores do que estão se apresentando. E quando damos razão de conquista ao acaso ou à sorte, nos esquecemos das promessas. Um dos grandes problemas que, ao passar por um problema, temos vitória. Muitas vezes nós nos deparamos pensando: eu tive sorte. Olha, eu conquistei por um acaso. E nós nos esquecemos que Deus, a cada momento, a cada dia, está nos guardando e está nos livrando.
Mesmo Davi, passado muito tempo, ele passa a imaginar que as conquistas que ele teve, as promessas de Deus, era algo da sorte ou era algo do acaso. Nós, em determinado momento que estamos acuados, nos esquecemos das promessas de Deus. Davi, ele foi tomado por um pensamento pessimista. Algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Este é o homem que Deus levantou ele para derrotar gigantes. Ele agora já está com 600 homens acompanhando, homens que não tinham futuro, homens desorientados, mas por andar com ele agora se forma um exército. E ele está ali agora pensando, eu tenho que fugir. Disse, porém, Davi no seu coração. Não foi Deus que disse para ele. Disse Davi no seu coração. A palavra, ela diz, disse, porém, Davi no seu coração. Ele mesmo estava ministrando para ele. Um dia eu vou perecer na mão de Saul. Quantas vezes nós estamos ministrando para nós mesmos? Ah, isso é impossível. Isso eu não vou conquistar. Isso eu não posso. E nós nos esquecemos das promessas de Deus. Então Davi foi tomado por um pensamento pessimista. O inimigo, muitas vezes, ele não tem acesso à nossa vida, mas ele vai dando sugestões. Ele vai dando palavras que nós vamos recebendo na nossa mente e vamos transformando elas em palavras e trazendo a existência da palavra que o inimigo coloca na nossa mente. Ele foi tomado por um pensamento pessimista. Ele disse porém Davi em seu coração, em seu pensamento, ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, assim escaparei da sua mão. Assim eu escaparei da sua mão. Ele fala do futuro, a fala do futuro na mente de um pessimista é sempre um futuro sombrio. Quando você vai conversar com um pessimista, com alguém que não está falando com a palavra de Deus, com aquilo que Deus coloca em seu coração, mas sim com o pensamento humano, o futuro é sempre pessimista. Sempre que você vai falar com uma pessoa que ela não busca a palavra de Deus, ela não ouve a palavra de Deus, ela não dá crédito à palavra de Deus, sempre é um pensamento pessimista. Vai piorar, olha, vai estragar tudo, você não sabe o que vai acontecer. Sempre tem um futuro pessimista, um futuro sombrio. E ele diz, perecerei na mão de Saul. Essa era a palavra de Deus? Não. Samuel lhe ungiu para ser rei sobre Israel. Qual era a promessa de Deus para Davi? Que ele iria ser rei em todo Israel. Deus tinha levantado ele para ser rei por todo Israel. Mas ele se esquece da promessa. Promessa que ainda não tinha se cumprido. E nós temos que saber que quando Deus promete, Ele cumpre. Deus não é homem para mentir. E ele agora está pessimista. Ele está pensando, não, eu vou morrer na mão de Saul. Ele vai destruir a minha vida. E mesmo que pelo caminhar, pelas guerras que nós enfrentamos, sem nos aperceber, Deus vai colocando pessoas que vão trazendo a palavra, trazendo a lembrança da promessa de Deus. Deus sempre vai trazendo ao nosso coração as promessas. Olha, você vai ser rei. 1 Samuel capítulo 25, versículo 30 diz assim: e há de ser que, usando o Senhor como meu Senhor, conforme todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel,
Quem é que estava falando? Abigail. Ele tinha no coração o intento de entrar na casa dessa mulher, destruir o marido dela, porque tinha negado a ele mantimento, tinha negado ao seu exército na sua fuga mantimento. E Abigail apazigua o coração de Davi, dizendo: olha, há de ser que, usando o Senhor, com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue sem causa derramaste, nem tampouco por ter vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o Senhor de Israel, que hoje me trouxe a lembrança da promessa. Há dias que nós estamos desesperados, há dias que nós estamos desorientados, e o Senhor levanta os seus para trazer uma palavra. Olha, lembra-te, o Senhor tem promessas sobre a tua vida. Não desista, não volte atrás. Não vá por esse caminho. Não derrame sangue. Não vá por esse caminho, porque esse caminho será um caminho de derrota. Não vá por esse caminho. Busque ao Senhor, ouça o que o Senhor tem para te falar. Escute a palavra do Senhor. E o próprio Saul, que agora ele está fugindo, reconhece em Davi também que o seu reino seria firme. Abra a tua Bíblia, 1 Samuel capítulo 24, versículo 20. Samuel dá uma palavra a Davi dizendo assim: agora pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e o que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Até o inimigo, que naquele momento se levantava contra ele, sabia que o reino de Israel seria firme nas mãos de Davi, e que ele iria se tornar rei. Em tempos difíceis, a alma precisa ser ministrada, o coração aquietado. Mas Davi estava com um coração pessimista. Um dia perecerei nas mãos de Saul. A promessa de ser rei de Israel. Talvez naquele momento ele está dizendo: Deus me abandonou. Deus se esqueceu da sua promessa. Vai ser impossível eu me tornar rei. Porque Davi estava naquele momento pensando: Saul, ele tem toda a autoridade para me matar. Ele se esqueceu da autoridade de Deus. Quantas vezes, por medo do que está nos cercando, nós nos esquecemos da autoridade de Deus. Nem o fio cai da sua cabeça sem a permissão de Deus. Ninguém toca no ungido do Senhor. Mas quantas vezes, pelo medo do nosso coração, pela ansiedade do nosso coração, nós nos esquecemos das promessas de Deus. Davi é o retrato do cristão que foi chamado, que foi escolhido, separado, porém seu estilo de vida mostra ao contrário do que diz a promessa. O homem é o único animal que, quando está perdido, ele corre mais. Todo animal, quando ele está desorientado, perdido, ele para. O homem, ele se apressa. O homem entra num caminho errado e nesse caminho errado ele se apressa para ir mais longe. Quantas pessoas estão caminhando hoje numa pressa terrível, num caminho errado? Não para ouvir, não para escutar, não para ouvir Deus falar. Ah, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Ah, se eu não trabalhar, se eu não fizer isso. Às vezes, um minuto que parasse para ouvir Deus, Deus iria direcioná-lo. Se desse ouvido à palavra de Deus, Deus iria direcioná-lo.
Davi estava nessa situação. Ele pensou em seu coração. Disse, porém, Davi em seu coração. Não foi Deus que disse, não foi Deus que disse, sai daqui, foge. Foi ele que pensou em seu coração. Ele procurou essa saída. Ele buscou o caminho errado. E o caminho errado sempre vai trazer decepções. Sempre que nós entrarmos em um caminho errado, o caminho errado nos trará decepções. Quando tudo parece, no começo, quando tomamos uma decisão, ainda que pelo caminho errado, tudo parece bom. Tudo parece que é o certo. Davi estava caminhando, Davi estava marchando, conquistando muitas coisas. Mas chega um momento que algo começa a dar errado no caminho. Capítulo 29, no versículo 8, diz assim: então disse Davi a Aquis, por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo desde o dia em que eu estive diante de ti, até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra o inimigo do rei, meu senhor? O que eu fiz? O que eu tenho feito de errado? Quantas vezes, por tomar decisões erradas, vêm as decepções do caminho. E a pergunta sempre será essa: o que eu fiz? O que eu tenho feito? Quantas vezes levantamos a nossa oração para o céu e perguntamos: Deus, o que eu fiz? O que eu fiz de errado, Deus? O caminho errado no princípio é bom, mas leva toda a família e amigos a um desconforto e a uma desconfiança. Esse caminho que Davi vai, ele começa agora a encontrar problemas, dificuldades. Capítulo 30, no versículo 6, diz assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Depois de 16 meses dessa saída, é a primeira vez que Davi para, quando houve algo muito ruim no seu acampamento. Vieram, levaram as mulheres cativas, as filhas, os filhos cativos, e quando ele volta, houve um grande assalto, e agora ele estava ali, ele se angustiou. E o povo que estava com ele começa a culpá-lo agora. Começa a dizer, é culpa sua. Sempre que tomamos um caminho errado, nós levamos os que estão à nossa volta a um sofrimento. Sempre que deixamos de ouvir Deus, levamos aos que estão à nossa volta a um sofrimento. Então nesse momento agora, depois de 16 meses de caminhar errado, Davi, ele vai buscar o Senhor. No versículo de número 7 diz: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço, aqui o éfodo. E Abiatar trouxe o éfodo a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei a essa tropa, alcançá-la-ei. Ele disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Não entre numa guerra sem consultar Deus. Sempre que vai tomar uma decisão, consulte Deus. E Deus dá uma resposta: vai, porque eu te darei a vitória. Vai, porque eu estou contigo. É diferente de tomarmos uma decisão que vem ao nosso coração. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei na mão de Saul. O mesmo Deus que tinha dado o gigante na mão dele, não poderia entregar Saul nas suas mãos? Mas no seu coração vem o pensamento pessimista. Quantas vezes tomamos decisões porque não buscamos a Deus, não consultamos a Deus. Davi agora, depois de 16 meses de peregrinação, de problemas,
de ser assaltado, das suas mulheres serem levadas cativas, ele se lembra de buscar a Deus. 16 meses. E ele vai buscar a Deus. Ele pede ao sacerdote: olha, traga-me o éfodo, que eu quero falar com Deus. Ele vai agora buscar a Deus. Então consultou Davi ao Senhor. No meio de um problema, no meio de lutas, não se esqueça de Deus. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões pelo medo, pela angústia. Não tome decisões pelo seu próprio coração. O coração do homem é enganoso. A palavra diz que ele pensou em seu coração. Quantas vezes pensamos que estamos certos e estamos indo para um caminho de derrota. Agora ele vai buscar o Senhor. Ele, como guerreiro, como homem de guerra, como todo o povo estava se levantando contra ele, ele poderia ir no ímpeto de guerreiro e dizer: vamos lá, vamos guerrear, vamos trazer de volta. Mas ele entende que nessa caminhada ele vinha sofrendo porque não estava consultando Deus. Ai, que bom seria se, quando nós estivéssemos sofrendo, passando por situações adversas, nos lembrássemos que muitas vezes sofremos porque não consultamos a Deus. Quantas vezes lançamos a culpa em outras pessoas e continuamos errado, continuamos numa caminhada de derrota. Davi, ele poderia dizer aos seus homens agora: vamos vingar, vamos lá buscar. Mas ele diz ao sacerdote: preciso falar com Deus. Que bom se cada decisão importante da nossa vida nós tivéssemos esse conceito. Não dar um passo sem buscar a orientação de Deus. Não dar um passo sem perguntar a Deus: nós podemos ir? Eu posso ir nessa caminhada? O Senhor vai me dar a vitória? Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei? Ele disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Eu estarei contigo. Eu te darei a vitória. Então Davi, muitas vezes, ele representa o cristão que tem promessa, o cristão que é escolhido, o cristão que é separado, porém seu estilo de vida mostra ao contrário das promessas. Nós fugimos, te corre mais no caminho do erro. Estamos indo para um caminho de erro e, ao invés de pararmos e perguntarmos a Deus, de buscarmos em Deus em direcionamento, nós apressamos o passo no caminho errado. É um tempo de buscar socorro. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia, Deus se faz presente. Ele é um Deus presente. Na hora da angústia, na hora que eu não sei o que fazer, Deus nos dá direcionamento. Abra a tua Bíblia em Salmos de número 118. Diz assim a palavra: louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga, ó Israel, que Deus é bom, que a sua bondade dura para sempre. Diz ainda: diga agora a casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Diga o sacerdote que Deus é bom e que a sua bondade dura para sempre. E diz ainda: digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. O que nós devemos dizer? A bondade de Deus dura para sempre. Ainda que eu esteja caminhando num caminho errado, se eu parar e buscar o Senhor, a sua bondade, a sua misericórdia nos encontrarão.
Versículo de número 5 diz: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e tirou-me para um lugar seguro. Não há um cristão que não vá passar por um momento difícil. Não há nenhum cristão que não atravesse essa vida sem passar por dias sombrios. Mas de onde vem o teu socorro? A quem você clama na hora da angústia? Fará toda a diferença. A quem você busca, mesmo que esteja numa decisão errada, tomou uma decisão errada, que o inimigo está dizendo, não tem mais jeito, a palavra do Senhor diz: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar seguro. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Era exatamente isso que Davi deveria ter pensado naquele momento. Deus está comigo, ninguém pode me tocar. Mas tomou uma decisão em seu coração. Não foi Deus que mandou. A palavra diz, pensou em seu coração, agiu pelo seu coração, tomou uma decisão própria. Por 16 meses, ele passa por um caminho de aflição. Vê todo o acampamento que ele tinha levantado ser assaltado. Suas mulheres, suas crianças serem levadas cativas. Ele poderia continuar naquele caminho de erro. O grande problema é que muitas vezes nós estamos vendo um assalto do inimigo e continuamos no ímpeto humano. Não, eu vou resolver. Eu vou fazer isso. Davi naquele momento podia dizer, eu sou o chefe deste bando, eu sou o chefe deste exército, nós vamos e vamos conquistar, nós vamos trazer de volta. Mas ele chama o sacerdote e diz, eu preciso falar com Deus, eu preciso de um direcionamento de Deus. E ele pergunta para Deus, eu posso ir? Eu posso buscar ou não? E Deus diz, vai, porque eu estou contigo. Não vá se Deus não estiver com você. E ele diz, não temerei o que me pode fazer o homem. Versículo de número 13 de Salmo 118, ele diz assim, com força me impeliste para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O que ele está dizendo aqui? Havia uma força contrária que estava levando ele para a queda. Mas o Senhor o ajudou. Há uma força, o inimigo, ele está ao nosso derredor, querendo que nós venhamos tomar decisões precipitadas, decisões sem consultar a Deus, continuar no erro, acusando outras pessoas. Davi, ele nos ensina como vencer. E ele diz, me impeliste, me levaste à queda. Olha, você me impulsionou para a queda. Você estava me direcionando para a queda. Eu quase caí. Com força me impeliste para me fazeres cair. Porém o Senhor me ajudou. Versículo 14 ele diz, o Senhor é a minha força. E o meu cântico se fez a minha salvação. O Senhor é o meu cântico e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Nós cantamos uma canção que dizia que quando a oração se faz canção, as cadeias se rompem, o inimigo não te segura mais. Busque o Senhor, não vá pelo seu próprio coração, não vá pela sua própria mentalidade, não permita entrar no teu coração um pensamento pessimista. Na mente do pessimista, sempre o dia de amanhã é sombrio.
vai chegar o dia que Saul vai me matar. Vai chegar o dia que eu perecerei. Não, a promessa não era essa. Vai chegar o dia que Davi vai ser levantado rei sobre todo Israel. Ouça o que diz a promessa e não o que diz o seu coração. Eu sou mais do que vencedor em Deus que me fortalece. O que diz o pessimista? Eu não vou conseguir. É muito difícil. O que diz o homem de fé? Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Você crê nessa palavra? Confia nesta palavra. Não vá pelo seu coração. Não permita o seu coração ser levado por pensamentos pessimistas. Mas confie na promessa de Deus. 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, mas tu não serás atingido. Praga alguma entrará na tua tenda. Essas são as promessas. Confia nas promessas de Deus. Deus vai te guardar, Deus vai te abençoar, Deus vai te proteger, Deus vai te prosperar. Confia nas promessas e não no que está vendo teus olhos ou o que está sentindo o teu coração. Pare, não vá correndo, fugindo, pare e converse com Deus. Depois de 16 meses, Davi parou, chamou o sacerdote e disse: eu preciso ouvir uma resposta de Deus. Que Deus nessa noite, Ele te direcione, te dê uma palavra. Se coloque de pé. Fale com Deus nesse momento. Deus, Ele pode dar uma palavra ao seu coração. Escuta Deus. Não escute o seu coração pessimista. Ah, não vai dar certo. Está difícil. Creia na promessa. Creia na promessa. O teu inimigo sabe que você vai vencer. As pessoas que estão ao seu redor sabem que tem promessa na sua vida. Abigail sabia que aquele moço que entrou na sua casa, na sua fazenda, não era um qualquer, era um escolhido de Deus. Saul sabia que Davi não era apenas um músico, era o futuro rei de Israel. Só quem não estava sabendo nesse momento era o próprio Davi. O teu inimigo sabe que você é uma bênção na mão de Deus. Não se deixe abater por nada. Deus vai cumprir as promessas. Senhor meu Pai, Senhor, todo pensamento contrário, todo pensamento pessimista, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, toda manifestação do inimigo se levantando contra a vida dos Teus servos, da Tua serva, dos Teus escolhidos, caia por terra agora. Senhor, cumpre a Tua palavra em nossa vida, Pai. Cumpre a Tua palavra em nossa família. Cumpre, Senhor, a Tua palavra neste lugar. Senhor, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vocês podem aplaudir o Senhor. Confia em Deus.